Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal, Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então sejam muito bem-vindos, você que está chegando a primeira vez no nosso canal, seja bem-vindo, você que já é um atraído pela Palavra de Deus. Obrigado aí pelos comentários e pela divulgação também do canal, a gente tem crescido bastante, né? Esse finalzinho agora, nem tinha comentado isso, mas esse finalzinho agora do mês de julho, nós então já passamos dos 400 inscritos no canal. Bendito seja Deus por isso, isso também é sua ajuda, né? Sua divulgação, sua evangelização. Então muito obrigado por isso aí. A palavra de Deus também está te agradecendo por isso de alguma maneira, porque você está evangelizando e está permitindo com que ela chegue a muitos corações, chegando a outras pessoas. Então bendito seja Deus por isso. Hoje, então, nessa quarta-feira, estamos celebrando o Dia da Transfiguração do Senhor, né? Dia 6, é sempre 6 de agosto, é sempre dedicado ao dia da festa da Transfiguração do Senhor. Celebrar a festa da Transfiguração é celebrar a manifestação da glória de Deus, porque Ele se manifestou aos seus escolhidos. Então, nós vamos ver na primeira leitura que Deus escolheu dar uma visão noturna a Daniel, e no Evangelho Ele chamou Pedro, Tiago e João. Então Deus, Ele escolhe, Ele chama os seus escolhidos, os seus eleitos, os seus íntimos, para revelar parte da sua glória, para revelar os seus mistérios, para revelar a sua vontade. Então isso mostra que quando nós desenvolvemos uma intimidade com o Senhor, Ele vai fazendo e realizando maravilhas na nossa vida. Então nós precisamos crescer cada vez mais nessa intimidade com o Senhor. Deixar com que a intimidade com o Senhor nos ajude a conhecê-lo melhor, a experimentar da sua glória. Nós vamos ver que na festa da Transfiguração, nosso Senhor ele sobe ao monte. Então, ao subir ao monte, ele não se manifesta no meio do povo. Ele se manifesta à parte. A manifestação da glória de Deus não é uma coisa para todo mundo. Então, a gente também vai ver que Deus ele não vai entregar tudo, né, para todo mundo. Ele não vai deixar as coisas assim na mão do povo. Ele vai manifestar a sua glória para os eleitos, os escolhidos, os 3 que estão lá. Assim como na primeira leitura ele vai manifestar a sua glória para Daniel. Não vai manifestar na frente de todo mundo e no povo. Por quê? Porque tinha um tempo. Deus ia manifestar toda a plenitude da sua glória somente na cruz. Porque aí vai dizer, né? Todos olharão para aquele que transpassaram. Só que a cruz, naquele momento, para muitos ainda ia ser escândalo. Só para aqueles que acolheram a mensagem é que ia começar a fazer sentido. Nem para os discípulos de início fez sentido, mas depois com o auxílio do Espírito Santo isso começou a fazer sentido. E a gente vai ver um pouco de toda essa dinâmica dentro das leituras de hoje. Como, por exemplo, na primeira leitura a gente vai ver que Deus dá uma visão noturna a Daniel. Enxergar à noite, por exemplo, hoje a gente tem luz nas ruas, né, tudo. Mas, por exemplo, mar, por exemplo, é ótimo. Mas, por exemplo, quando eu estou dirigindo numa estrada, geralmente as autoestradas, elas não têm iluminação. Então, você só tem a luz do farol, né? Então, é um pouco mais difícil de enxergar. Tem os olhos de gato, né, para poder brilhar, para você identificar a estrada, mas é mais difícil. Então, ou seja, Deus deu uma visão noturna a Daniel, que não era uma coisa tão explícita, para mostrar que a glória de Deus ela não se revela de forma explícita muitas vezes, mas às vezes ela vai exigir um esforço para a gente buscar e reconhecer a manifestação dessa glória, reconhecer os sinais do Senhor. E também é interessante porque vai dizer a todo tempo que Daniel vai falar, eu continuei olhando, eu continuei forçando a vista para enxergar. Então a visão noturna, a visão da glória de Deus, ela não é explícita e ela também exige de nós um esforço, uma perseverança, um querer ver, um querer continuar, um querer estar naquela dinâmica para que possamos ver a glória de Deus. E ele perseverou e contemplou a glória de Deus. É próprio de Deus esperar algo de nós, porque ele vai se revelar, mas ele vai esperar também uma resposta de nós, uma busca, uma procura, um interesse, um desejo. Por isso que eu tenho um salmo que vai dizer, a minha alma tem sede de Deus. Porque existe em nós uma sede.
Só que quando nós não nos atentamos ou despertamos para isso, muitas vezes nós acabamos deixando as coisas passarem, sabe? Nós deixamos as oportunidades se perderem e acabamos não experimentando de maneira mais plena aquilo que Deus quer manifestar em cada um de nós e para cada um de nós. O Evangelho vai fazer uma distinção para nós. Existia a multidão, onde Jesus falava para a multidão em parábolas. Então ele falava as coisas para a multidão em parábolas para aguçar e despertar a curiosidade da multidão, para que eles tivessem interesse em conhecer mais, para que eles tivessem interesse em saber, interesse em buscar. Para os 12, ele explicava as parábolas. Para os 12, ele desenvolvia melhor, deixava mais claro as ideias. Mas somente para os 3, Pedro, Tiago e João, é que ele vai contar os seus segredos. Porque revelar sua glória é contar um segredo da parte de Deus, é contar algo muito de intimidade. Então, ou seja, nós temos esses 3 lugares para estar. Ou eu vou ser multidão, que vou estar perdido e só vendo sinais e não entendendo nada. Ou eu vou ser os discípulos que escutam uma explicação, mas ainda tem dúvida. Será que é? Mas e é isso mesmo que eu entendi? Ou nós vamos ser os do segredo, os da intimidade com o Senhor. Então a nossa luta, a nossa caminhada precisa ser para chegar a ser os homens da intimidade com Deus. A buscarmos essa intimidade onde nós conhecemos quem é o Senhor de verdade. Eis o meu filho amado, escutai-o. Então a gente precisa chegar nesse nível, caminhar para isso. Talvez não estejamos hoje, talvez hoje a gente ainda é multidão, mas temos que caminhar para a intimidade com o Senhor. E aí nós vamos ver que o rosto do Senhor mudou e vai dizer que ele estava rezando e o seu rosto mudou, seu rosto começou a brilhar. Porque a oração, ela nos transforma. E nós precisamos disso, deixar que a oração nos transforme por inteiro e por completo. Eu tenho que ir para a oração desejando sair dela transformado, com uma palavra que me mude, com uma direção para eu seguir. Então a oração, ela transforma cada um de nós. Nós vamos ver também no Evangelho que aparecem Moisés e Elias, porque são os 2 do Antigo Testamento que são mais íntimos do Senhor, né? Porque no Antigo Testamento as únicas pessoas que viram a Deus foram Moisés e Elias. Moisés viu o Senhor porque falava com ele no alto do monte face a face, e Elias viu as costas do Senhor quando ele passou, né, por ele. Então eram os 2 mais íntimos do Senhor. Então na transfiguração, na plenitude da manifestação da glória de Deus, só vai estar quem são íntimos. Ou os íntimos do Antigo Testamento, ou os íntimos de agora do Novo Testamento, que foram escolhidos por Deus. E eles vão começar a conversar falando da morte, falando do sofrimento. Porque eles vão estar dizendo para Jesus que o que foi profetizado no Antigo Testamento, porque Moisés representa o Pentateuco e Elias representa todos os profetas. Então eles vão estar dizendo para Jesus que o Pentateuco e os profetas falam dele. Ali é o momento onde o Antigo Testamento se une com o Novo, onde a profecia se torna vida, onde a profecia ganha vida na vida de Jesus. E também é uma confirmação para o ministério de Jesus, porque Jesus vai receber toda a carga da confirmação. Claro que ele, como Deus, tinha conhecimento das coisas, mas ele também vai sendo como que confirmado em tudo aquilo que ele precisa fazer e que a vida dele é o cumprimento de uma profecia. E eu e você também precisamos olhar que a nossa missão, a nossa evangelização, a nosso ser mãe, ser pai, ser tio, ser avó, ser evangelizador, ser missionário, ser coordenador, é também o cumprimento de uma profecia. Porque é o que Deus espera de nós. Profecia é uma palavra de Deus que é lançada e que toma cumprimento na vida de alguém. Então nós também somos o cumprimento de uma profecia quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós nos lançamos na vontade do Senhor, quando nós cumprimos a vontade de Deus na nossa vida e no nosso ministério e no que devemos fazer. E aí Pedro vai dizer que Pedro e os outros estavam como que sonolentos, dormindo, né? Os discípulos são sempre muito desatentos, né? Sempre muito cansados, sonolentos. Porque a rotina de Deus, as coisas de Deus às vezes são um pouco cansativas. Então por isso os discípulos eram tão sonolentos. Porque o itinerário do caminho do Senhor nos deixa às vezes meio que enfadados, assim, né? Então a gente vai ficando meio... Então por isso eles estavam sonolentos. E aí, ao mesmo tempo que eles são sonolentos, Pedro também é bastante emocionado, né? Que ele já desperta já querendo resolver tudo, né? Querendo fazer do seu jeito.
mas é bonito porque quando Pedro começa a falar, vem uma nuvem. A nuvem, o Espírito te cobrirá com sua sombra. Então a nuvem é a presença do Espírito Santo e o Espírito Santo toma a frente, tipo, Pedro, cala a boca. Não resolve não, que quem faz aqui sou eu. Entendeu? E assim precisa ser na nossa vida. Que tenhamos muitas nuvens sobre nós quando a gente quiser passar à frente do Espírito Santo, que venha uma nuvem para nos parar, que venha uma nuvem para nos colocar no nosso lugar, que venha uma nuvem para dizer, ops, não é para tu fazer isso. Não é você que vai fazer. É o Espírito Santo que vai fazer, é o Espírito Santo que vai realizar, é o Espírito Santo que vai mover. Então que o Espírito Santo vá diante de nós, assim como também ia na coluna de fogo e na coluna de fogo que guiava o povo no deserto pela noite, também o Espírito Santo possa nos guiar para a vontade de Deus e diminuir o nosso ímpeto, mais de Deus, menos de mim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.